Vamos então falar com Eli Lopes, que está na Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, e fala com a gente a partir de agora a respeito desses desdobramentos. Os advogados já reunidos aí, inclusive, certamente discutindo essa questão. Eli Lopes, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. A OAB Nacional está se posicionando sobre essa crise política no país, mas a OAB Secção Piauí já tem um posicionamento bem definido sobre esse assunto e é o que nós vamos conversar com o presidente Chico Lucas. Boa tarde, presidente. Qual é esse posicionamento da OAB Secção Piauí? Boa tarde, Eli. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores. A OAB Nacional irá hoje à tarde, o presidente Lamarca, conversar com o ministro Edson Fachin e pedir para que haja a suspensão do sigilo. Nós precisamos ter acesso às gravações, à delação da JBS para saber a exata extensão do que foi feito pelo presidente da República. E em se confirmando as afirmações do Joesley Batista, a OAB Piauí, no caso a diretoria, o presidente, nós somos pelo pedido de renúncia do presidente da República, nós entendemos que ele não tem mais condições morais de governar esse país. Caso ele não tenha esse gesto de grandeza, nós entendemos que há outros caminhos, o impeachment, que é um processo político-jurídico, ou até mesmo a denúncia no Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República e que essa denúncia criminal seja acatada e ele seja afastado. O que nós não podemos é permitir que o país seja governado por alguém que não tem mais legitimidade porque estava de fato obstruindo a justiça, pagando pelo silêncio de um ex-presidente da Câmara dos Deputados e o mais grave é continuar esse clima de conflagração em um clima em que as reformas que são necessárias e essas reformas estão sendo patrocinadas porque não tem legitimidade. E o que nos preocupa, sendo patrocinadas por interesses escusos, o que nos hoje foi objeto de debate, inclusive pela diretoria, será que essas empresas como a JBS, que financiavam a presidência da República, elas não estavam patrocinando a reforma previdência e reforma trabalhista? Então, como é que um governo que foi eleito pode ser o autor de propostas desse tipo? Para isso, a população precisa ser chamada às ruas, precisa ser chamada às urnas e decidir sobre o próximo mandatário e, diante da apresentação das propostas, o povo escolheu sobre o próximo presidente da República. É por isso que, caso o presidente Michel Temer seja afastado, a OAB defende, a OAB Piauí, eleições diretas. Nós não podemos permitir que haja eleições indiretas. Apesar do artigo 81 da Constituição Federal falar de eleições indiretas, nós entendemos que só o povo, só alguém eleito legitimamente terá condições de unir de novo a nação e trazer paz social. Hoje nós vivemos um momento de conflagração, um Congresso que não tem legitimidade, um Congresso que não tem mais representatividade e é por isso que a gente precisa ter uma presidência da República forte, eleita legitimamente e para isso o presidente Michel Temer deve ser afastado ou renunciar ou ser afastado pelo Congresso e o Congresso aprovar uma PEC para convocar eleições diretas. Essa é a nossa posição. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? A pergunta, na verdade, era saber, o presidente até de certa forma já respondeu, mas saber como é que a OAB pode defender uma eleição direta quando a regra estabelece eleições indiretas. E por que a eleição indireta não resolveria o problema nesse momento? Joelson, veja só, nós temos um parlamento que foi acusado de corrupção por várias delações, Odebrecht, JBS. Como esses parlamentares poderiam ser os eleitores de uma eleição indireta e o povo ficar alijado desse processo. É por isso que, neste momento de conflagração em que o Brasil precisa de uma luz, precisa de uma solução, nós precisaríamos aprovar uma PEC. A Constituição diz muito bem no artigo 81, nos 2 últimos anos, eleição indireta. Mas o povo é o legítimo, é aquele que tem o poder. A Constituição já diz, todo poder emana do povo. Os nossos representantes, eles estão lá por delegação. Mas se essa delegação está viciada na sua origem, porque eles foram eleitos através de Caixa 2, de propina, financiamento empresarial, nós precisamos rever essa posição através de uma PEC e permitir eleições diretas. Eu acho, Joelson, que esse Congresso não tem legitimidade para eleger um presidente. Esse presidente não teria legitimidade porque não estaria alçado à condição de mandatário da nossa República pelo voto popular. É por isso que nós defendemos a eleição direta e por isso é que, afastado o presidente Temer, nós temos que aprovar uma PEC para que o povo eleja o seu representante, no caso, o presidente da República.
Obrigada. Conversamos com o presidente da OAB Seção Piauí, Dr. Chico Lucas, dando o posicionamento da ordem sobre essa crise, Joelson, que se instalou tanto na política e também tem reflexos na economia no nosso país. É com você aí no estúdio. Muito obrigado, Eli Lopes. Obrigado também aos advogados, ao presidente da Ordem. Portanto, Elivaldo Barbosa, a Ordem, essa é a posição da Ordem também em nível nacional. Certamente não tem... Eu imagino que seja mesmo. Firmes nessa questão. Aliás, a base aliada do presidente Michel Temer também já está falando nessa renúncia. Você tira, por isso que o Parlamento, o Congresso Nacional, ele é uma instituição essencial à democracia, à estabilidade democrática. No entanto, nesse momento da vida nacional, a composição, a situação política das duas casas é uma situação muito contaminada por investigações, por denúncias, por ética, moral, enfim. Não tem, de fato, eu concordo com o presidente da OAB, a legitimidade suficiente para eleger um presidente das condições atuais. Não tem mesmo, não tem como. Não tem como. O governador... presidente da Câmara denunciado, o presidente do Senado da mesma forma. Complicado, realmente, cenário muito difícil. O governador Wellington Dias, direto da Itália, também manifestou sua posição em relação aos acontecimentos no Brasil. Eu mantenho a minha posição. Primeiro que aquilo que é de investigação ocorra como uma investigação. Aquilo que é de julgamento, de ação do Ministério Público, da mesma forma. Independente se é com alguém do meu campo político ou alguém que seja de um campo adversário. Eu acho que o Brasil precisa amadurecer para a gente tratar. Mas, neste momento, o que eu quero dizer é que a gente desperta também preocupação, como povo brasileiro, com tudo que tem acontecido, principalmente de ontem para hoje. Por quê? Porque nós crescemos, aumentamos a instabilidade política, a instabilidade econômica, com certeza, é afetada, e a insegurança. Então, tenho dialogado mesmo daqui com o Fórum dos Governadores. Desde ontem até a madrugada eu estava em contato com líderes do Brasil de diferentes partidos. Estamos marcando já para a minha chegada no sábado em algum lugar do Brasil. Vamos nos encontrar para tratar desta situação. O que eu quero defender? Democracia, a democracia brasileira. Defender o Brasil. Trabalhar para que a gente tenha uma estrutura sólida, que a gente possa não permitir golpes, que a gente não tenha ruptura constitucional. Essa é a defesa que eu quero fazer. Se tem corrupção, tem que ser investigado, tem que ser punido exemplarmente. Agora, fazer isso sempre dentro da lei. O governador Wellington Dias, portanto, não é que ele esteja aliviando para o presidente Michel Temer, mas está mantendo um discurso de coerência, né, Elivaldo? Investigação primeiro, isso. Perseguição depois. E essa sempre foi a conduta do governador, mesmo atingindo em cheio o partido ao qual ele é filiado, o PT, ao seu amigo, correligionário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele mantém essa linha de conduta de procurar investigar sobre as consequências. A questão da legalidade acima de tudo. A legalidade e a defesa da democracia é muito importante. E essa informação que ele deu, né? Os governadores vão se encontrar, se reunir. E, de fato, num momento como esse, um poder político maior de representação da população pode estar justamente nessa camada formada pelos governadores. E o Fórum dos Governadores aqui, da região Nordeste, principalmente, é o fórum que, digamos assim, mais crítico em relação a essa situação política atual, né? Tem questionado o governo federal na questão aí da repatriação, do alongamento das dívidas, enfim, é um segmento aí do poder nacional que tem se apresentado de forma muito frequente discutindo os temas mais atuais. Pautado, inclusive, nas votações expressivas que a oposição costuma ter aqui nas urnas, também nas eleições diretas, né, Elivaldo Barbosa?